Senhores, nesta aula, nós vamos dar o segundo substrato do crime. Eu já te falei que para a teoria tripartida ou tripartite do crime, o crime ele é composto de três elementos: fato típico, ilícito ou antijurídico e culpável. Encerrado o primeiro substrato do crime, que é o fato típico, nessa aula nós vamos dar o segundo elemento do crime, que é a ilicitude ou antijuridicidade. E o que eu quero consignar aqui para vocês? Quando você for analisar um delito, quando você for analisar se estão presentes os elementos do crime, você deve analisar nessa ordem. Primeiro você analisa se é um fato típico, se tem conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Depois você vai analisar se esse fato típico ele é ilícito e depois se ele é culpável. É nessa ordem que você deve fazer a análise. Não é uma ordem aleatória, não. Quero analisar a ilicitude. Não. Primeiro você vai analisar se está presente o primeiro substrato do crime, fato típico. Depois ilicitude e depois culpabilidade. Tá. Segundo elemento do crime, ilicitude ou antijuridicidade. Gente, o próprio nome já fala. O que é ilícito? O que é antijurídico? Vá pela terminologia, pelo português, pela gramática, pela interpretação de texto, para você não ter que decorar tanto. O que é ilícito, gente? Ilícito é porque é contrário ao direito. O que é antijurídico é porque não é jurídico, não é conforme ao ordenamento jurídico. Então, o conceito de ilicitude ou antijuridicidade ele é muito simples. É a contrariedade do comportamento humano ao que determina o ordenamento jurídico. O indivíduo praticou um fato típico em contrariedade, em desconformidade ao que determina o ordenamento jurídico. Então, é um fato típico e ilícito, ou antijurídico. Ilícito ou antijurídico vem de que desse fato típico, dessa conduta, desse comportamento humano, não está resguardado pelo direito. Ele praticou um fato típico em desconformidade com o que determina o ordenamento jurídico. Em contrariedade, ele praticou um fato típico numa circunstância e numa situação que o ordenamento jurídico não apara ele. Então, segundo elemento do crime, que é a ilicitude ou antijuridicidade, é a contrariedade do fato típico ao que determina o ordenamento jurídico. É a contrariedade da conduta desse agente ao que determina o ordenamento jurídico. Então, ilicitude é a contrariedade do comportamento humano, da conduta praticada, ao regramento do ordenamento jurídico, ao que determina o ordenamento jurídico. Ele praticou um fato típico em desconformidade com o ordenamento jurídico. Então, é fato típico e agora é ilícito. Por quê? Praticou uma conduta em contrariedade, em desconformidade às determinações do ordenamento jurídico. Vem comigo. Conceito. Ilicitude é a relação de contrariedade entre o fato humano e o ordenamento jurídico, tá? Tranquilo? O indivíduo praticou um fato típico em desconformidade, em contrariedade, ou seja, é um fato típico e ilícito. Essa conduta dele não é amparada pelo direito. Tranquilo? No que concerne aqui, ó, a ilicitude, é o segundo elemento do crime. Primeiro, fato típico. Segundo, ilicitude ou antijuridicidade, tá? Conceito, é o juízo, perdão, é a contrariedade entre o fato típico e o que determina o ordenamento jurídico. Então, é fato típico e agora é também ilícito. Ele praticou um fato típico em desconformidade com o nosso ordenamento, tá? É típico e agora também é ilícito ou antijurídico, o nome próprio diz. No que concerne aqui a ilicitude ou antijuridicidade, o Código Penal adotou a teoria da ratio cognoscente. Professor, o que é isso? Ou também da indiciariedade, da ratio cognoscente ou da indiciariedade. Professor, o que a teoria da ratio cognoscente ou da indiciariedade fala? O fato típico, ele gera indícios de ilicitude. Então, pela teoria da ratio cognoscente ou da indiciariedade, quando eu provo a prática de um fato típico, eu provo a prática de uma conduta, de um resultado, de um nexo causal e de uma tipicidade nos crimes materiais, quando eu provo o fato típico gera indícios de ilicitude, tá? Quando eu provo fato típico, esse fato típico, prima facie, no primeiro momento, ele vai ser presumido ilícito, tá? Então, se eu provar, João matou o Pedrinho, eu provei que o João disparou e causou a morte do Pedrinho e ele tinha a intenção de matar. Então, tem conduta, nexo causal, conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Então, provei fato típico. João atirou em Pedrinho com a intenção de matar e cerceou a vida dele. Provei o fato típico. O fato típico, pela teoria da indiciariedade ou da ratio cognoscente, ele gera indícios, ele gera uma presunção relativa de ilicitude. Então, toda vez que eu provo um fato típico, cria-se uma presunção, cria-se indícios de que esse fato típico é também ilícito ou antijurídico. Professor, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte,
que as causas de exclusão da ilicitude, que a gente vai estudar, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e etc., as causas de exclusão da ilicitude, elas têm que ser provadas pela defesa, por conta da teoria da ratio cognoscendi ou da indiciariedade. Por quê? O fato típico, ele gera indícios de ilicitude. Ele gera uma presunção relativa de ilicitude. De maneira que é o acusado que vai ter que provar que agiu amparado por uma causa de exclusão da ilicitude. É o acusado, é o suspeito, é o investigado, é o réu que vai ter que provar que agiu resguardado por uma legítima defesa, por um estado de necessidade, por um estrito cumprimento de dever legal, por um exercício regular de direito. Então é isso que eu preciso que vocês saibam. No que concerne a ratio cognoscendi, o fato típico, ele gera indícios de ilicitude. Ele gera uma presunção relativa. Professor, o que é presunção relativa e presunção absoluta? Eu não sou do direito. Gente, presunção relativa é quando há indícios, eu posso produzir prova em contrário. Então, quando eu provo o fato típico, há um indício de que sua conduta também foi ilícita. Mas eu posso provar que, na verdade, não. Eu, réu, eu, investigado, agi amparado pela legítima defesa. Eu, réu, eu, investigado, posso provar que eu agi amparado pelo estágio de necessidade. Tá? É presunção relativa. Presunção absoluta, que não é o caso, não é adotado aqui só para você entender, é aquela que não admite prova em contrário. Tá? Presunção absoluta não adianta eu provar nada, é uma presunção absoluta e presumida pela lei. Presunção relativa, eu posso produzir uma prova contestando aquilo ali e provando o contrário. Então, pela teoria da ratio cognoscendi, ou da indiciariedade, o fato típico ele gera uma presunção relativa ou indícios de ilicitude, competindo, portanto, ao réu provar que agiu amparado por uma causa de exclusão da ilicitude, provar que a sua conduta, por consequência, é lícita, tá? O fato típico gera indícios de ilicitude. Aqui dentro da ilicitude ou antijuridicidade, nós vamos estudar as causas de exclusão da ilicitude. Quais são as causas que excluem a ilicitude ou antijuridicidade? Elas também são chamadas, cuidado com os sinônimos, tá? Porque são na hora da prova, fala discriminante, fala justificante, meu Deus, o que é isso? Gente, causas de exclusão da ilicitude também são sinônimos de discriminante, justificante ou causa e justificação. Cuidado com os sinônimos, tá? Então, falar discriminante, justificante ou causa de exclusão da ilicitude é a mesma coisa. As causas de exclusão da ilicitude, elas estão previstas no artigo 23 do Código Penal. E elas estão previstas lá num rol que a gente chama de rol exemplificativo. Então, o artigo 23, ele prevê as causas de exclusão da ilicitude, ou causas de exclusão de antijuridicidade, também chamadas de causas discriminantes, justificantes ou causas de justificação. Tá? No próximo slide eu já te mostro elas aqui. Eu preciso inicialmente falar que esse rol é exemplificativo, ou seja, as causas de exclusão da ilicitude previstas no artigo 23 não são taxativas. Existem outras espalhadas pelo Código Penal, existem outras na legislação extravagante, existem outras criadas pela doutrina, que são as causas supralegais de exclusão da ilicitude. Tá? Então, causas de exclusão da ilicitude, primeiro sinônimo, também são chamadas de discriminantes, justificantes ou causa de justificação. Estão previstos no artigo 23, já te mostro no próximo slide, e o rol exemplificativo não é taxativo, tá? Toda causa de exclusão da ilicitude, ela vai ter os requisitos objetivos e os requisitos subjetivos. Os requisitos objetivos, gente, a gente vai estudar cada uma pormenorizada. Mas cuidado, o requisito subjetivo, e às vezes o candidato esquece isso aqui, ó. Requisito objetivo, cada causa de exclusão da ilicitude tem a sua. O subjetivo, ele é sempre o mesmo. Toda vez que você pensar em causa de exclusão da ilicitude, o requisito subjetivo é o mesmo e vai ter que estar presente. Professor, que requisito subjetivo é esse? O indivíduo, quando ele pratica a conduta, ele tem que ter consciência que ele age amparado por uma causa de exclusão da ilicitude. Então, o requisito subjetivo de toda e qualquer causa de exclusão da ilicitude é o conhecimento da situação justificante na hora da conduta. Quando o agente pratica a conduta, ele tem que ter conhecimento de que ele age amparado por uma causa de exclusão da ilicitude, tá? Então, seja qual for a causa de exclusão da ilicitude, o requisito subjetivo sempre é o mesmo. O agente tem que agir tendo conhecimento de que ele está amparado por uma causa de exclusão da ilicitude, tá? Te dou um exemplo. Joãozinho vê seu desafeto, que é o Pedrinho. Ele fala, vou matar esse cara agora. Saca a arma e atira. Pedrinho está de costas, de frente para um outro indivíduo que sequer ele conhece. Joãozinho vê o Pedrinho, que é o desafeto dele, de costas, conversando com outro indivíduo que ele não sabe nem quem é. Ele quer matar o Pedrinho, saca a arma e atira. Na hora que ele atira no Pedrinho, o Pedrinho cai.
com a faca na mão. Ele tinha acabado de puxar uma faca e ia matar esse indivíduo que ele estava conversando. Joãozinho pode alegar legítima defesa de terceiros? Não. Por quê? Requisito subjetivo. Quando ele atirou no Pedrinho, ele não tinha conhecimento de que ele estava agindo amparado por uma legítima defesa de terceiro. Ele atirou, na verdade, para cometer um homicídio. E ele não tinha conhecimento que naquele momento ele atuava amparado por uma causa de exclusão da licitude. Então, nesse caso, o Joãozinho, ele não vai poder alegar legítima defesa de terceiro. Por quê? Porque quando ele atirou no Pedrinho, ele não tinha conhecimento que o Pedrinho estava sacando uma faca e ia tentar contra a vida desse outro indivíduo. Ele não tinha conhecimento da causa de exclusão da licitude. Ele não tinha conhecimento da situação justificante. Então, e aí eu volto para vocês. Seja qual for a causa de exclusão da licitude, o requisito subjetivo sempre é o mesmo. Quando o agente pratica a conduta, ele tem que ter conhecimento de que ele age amparado por uma causa de exclusão da licitude. Se ele agir sem ter esse conhecimento e ali ocasionalmente se caracterizar, ele não vai se beneficiar, que é esse exemplo nosso. Nosso exemplo, Joãozinho, vai responder por homicídio e não vai ser aplicada a legítima defesa de terceiro. Por quê? Não tinha um requisito subjetivo que é o mesmo para toda e qualquer causa de exclusão da licitude, que é o indivíduo ter conhecimento de que ele age amparado por uma causa de exclusão da licitude, que a gente fala de conhecimento da situação justificante, entendeu? Se ele agiu sem ter conhecimento, ele não vai se beneficiar. E aí eu volto para o material e peço que você tenha atenção com isso. Requisito objetivo, a gente vai estudar um por um. Cada causa de exclusão de licitude tem o seu requisito objetivo previsto na lei. Mas o requisito subjetivo, que é o agente, no momento da conduta, ter conhecimento que ele está amparado por uma causa de exclusão da licitude, esse requisito subjetivo é sempre o mesmo e é constante em toda e qualquer causa de exclusão da licitude. Beleza? Sigamos. Causas de exclusão da licitude, elas estão previstas, já tinha colocado ali para vocês no artigo 23 do Código Penal. Professor, qual que é o mnemônico para eu lembrar as causas de exclusão da licitude? É o Bruce Lee. Causas de exclusão da licitude prevista no artigo 23 do Código Penal. É o Bruce Lee. L, legítima defesa. E, estágio de necessidade. E, estrito cumprimento de dever legal. E, exercício regular de direito. Então, professor, qual que é o mnemônico para na hora da prova eu não errar as causas de exclusão da licitude? Bruce Lee. Causas de exclusão da licitude prevista no artigo 23. Bruce Lee. L, legítima defesa. E, estágio de necessidade. E, estrito cumprimento de dever legal. E, exercício regular de direito. Essas são as causas de exclusão da licitude que estão previstas no artigo 23. E eu já te disse ali no artigo anterior, no slide anterior, que esse rol, ele é um rol exemplificativo. O rol das causas de exclusão da licitude previsto no artigo 23 é exemplificativo. O que quer dizer isso? É dizer que existem outras causas de exclusão da licitude espalhadas pelo Código Penal. Exemplo, o artigo 128 do Código Penal, que prevê as hipóteses de aborto legal. O aborto de quando a gravidez ela é oriunda de estupro. Ou o aborto praticado por médico quando houver risco para a vida da gestante. O artigo 128 ele traz duas hipóteses de aborto legal. E o artigo 128, a natureza jurídica das hipóteses de aborto legal é de causa de exclusão da licitude ou da antijuridicidade. Tá? Então, o que eu quero te falar? As causas de exclusão da licitude estão previstas no artigo 23. Como é que você decora? Bruce Lee, legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal e exercício regular de direito. Preciso que você lembre que esse rol que está previsto no artigo 23, ele é meramente exemplificativo, ele não é taxativo. O que é um rol taxativo? Quando a lei prevê todas as hipóteses. Não é o caso, é um rol exemplificativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que existem outras causas de exclusão espalhadas pelo Código Penal. Exemplo, artigo 128, que prevê as hipóteses de aborto, em natureza jurídica causa de exclusão da licitude, e outras supralegais. Supralegais são criadas pela doutrina, pela jurisprudência. E aqui eu trago duas. O consentimento do ofendido é uma causa supralegal de exclusão da licitude, te provando que o rol do artigo 23 é exemplificativo. E outra hipótese que a gente tem de causa de exclusão da licitude supralegal, que não está prevista na lei, que é criada pela doutrina, pela jurisprudência, é o aborto do feto anencéfalo, que também é permitido, tá? Segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Quando o feto for anencéfalo, pode haver o abortamento, tá? Então, o que eu preciso que vocês levem? As causas de exclusão da licitude estão previstas no artigo 23, é o Bruce Lee, você tem que fixar isso aqui, você tem que sabê-las, tá? Você tem que saber que o rol é exemplificativo, existem outras espalhadas pelo Código Penal, a dizer o artigo 128,
que trata das hipóteses de aborto, tá? Legal. E na natureza jurídica ele é de causa de exclusão da licitude. Você tem que saber que tem causas supralegais de exclusão da licitude, a dizer, consentimento do ofendido e aborto do feto anencéfalo, que são situações supralegais, nem estão previstas na lei. De maneira que esse rol, ele é eminentemente exemplificativo. Tranquilo, senhores? E agora, nas nossas próximas aulas, nós vamos estudar as causas de exclusão da licitude em espécie. A gente vai estudar a legítima defesa. A legítima defesa está prevista em qual artigo, professor? Ela está descrita no artigo 25, tá? Os requisitos. Estado de necessidade está em qual artigo? 24. E o estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito? Gente, aqui tem uma questão legal que eu já vi cair em prova os alunos se embananarem em bobeira. O Bruce Lee, ele está previsto lá no artigo 23, só porque o artigo 23, ele prevê quais são conceituados pelo Código Penal. O artigo 25 vem conceitua a legítima defesa e o artigo 24 vem conceitua o estado de necessidade. O estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, por mais que eles estejam também previstos no artigo 23, eles não foram conceituados pelo Código Penal. Então já é uma questão boba. Tá falando assim, ó, que quais causas de exclusão da licitude não foram conceituadas pelo Código Penal? Foram previstas, mas não foram conceituadas. Previstas é o Bruce Lee. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. As 4, em rol exemplificativo, existem outras, estão previstas lá no artigo 23. Elas estão previstas lá. Só porque, além delas estarem previstas, a legítima defesa e o estado de necessidade foram conceituados pelo Código Penal. Nos artigos 24, o estado de necessidade, e 25, a legítima defesa. Já o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito, eles foram previstos no artigo 23, mas não foram conceituados pelo Código Penal, de maneira que compete à doutrina, compete aos estudiosos do direito. E se a sua prova te perguntar qual dessas 4 causas que foram previstas, mas não foram conceituadas, e eu já vi os alunos errando isso, previstas são as 4 que foram conceituadas, legítima defesa, estado de necessidade. Que o Código Penal não conceituou, não explicou o que é estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito, tá? No nosso próximo bloco, a gente vai destrinchar aí com vocês o estado de necessidade, tá? Que está previsto no nosso artigo 24, depois legítima defesa, depois o estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de direito, trabalhamos as causas supralegais e aí a gente fecha a ilicitude / antijuridicidade. Volta aqui comigo, mais uma vez. Cuidado com os sinônimos, tá? Causas de exclusão da ilicitude são sinônimos de discriminantes, justificantes ou causas de justificação. Não erra isso para você não errar bobeira. Questão mais aprofundada pode perguntar da raça cognoscente. Isso é dizer que o fato típico ele gera indício de ilicitude, de maneira que quem vai ter que provar que agiu amparado por uma causa de exclusão da ilicitude, por uma legítima defesa, é o réu, é o investigado, é o suspeito. Tranquilo, senhores? Até o nosso próximo encontro.